Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à parte 9 da série sobre campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. O que são, como se propagam, por onde se propagam. Estamos estudando os campos eletromagnéticos, compreendendo melhor sua natureza. Para isso, neste vídeo, veremos os seguintes assuntos: sistemas de coordenadas necessários para podermos localizar os pontos, regiões do espaço onde estão os campos. Falaremos sobre campo vetorial e faremos algumas considerações a respeito dos assuntos apresentados no vídeo. Vamos começar com sistemas de coordenadas, localizando pontos no espaço. Muito importante no estudo do eletromagnetismo da física em geral. Vamos começar pelo sistema mais comum, mais simples de nós observarmos. Basta você olhar para um canto de uma sala e você vai ter essas coordenadas. São as coordenadas cartesianas. Aí nós temos os três eixos x, y e z, já comentamos em vídeos anteriores. Importante lembrar que cada um desses eixos possui o seu vetor unitário. Os vetores unitários apresentam amplitude unitária, igual a 1, e apontam na direção de um eixo coordenado. Assim, o vetor unitário AX aponta na direção do eixo X. O vetor unitário menos AX aponta na direção oposta ao eixo X. O mesmo acontece no eixo Y, vetor AY e menos AY, e no eixo Z, com AZ e menos AZ. Aí está o vetor unitário AX, o vetor unitário AY e o vetor unitário AZ, apontando na direção dos respectivos eixos, direção positiva. Se estamos na direção oposta de X, é menos AX. Direção oposta de Y, menos AY. Direção oposta de Z, menos AZ. Como é a notação de um vetor em coordenadas cartesianas? Nós temos um A com uma seta em cima, igual a x de x, y, z, vezes a x e a y e a z. Ou podemos também representar por A, em negrito, itálico, AX, maiúsculo, vetor unitário AX, o AY, vetor unitário AY, AZ, vetor unitário AZ. Este é o vetor A, este é o componente do vetor A na direção do eixo X. Pode depender de uma ou mais componentes cartesianas, x, y, z. Pode até não depender de nem de x, nem y de z. Isso é uma constante. Pode ser positivo, negativo ou mesmo zero, componente zero. Esse é o vetor unitário na direção x. Usando a notação simplificada, temos o vetor A, mesmos parâmetros de AX, componente do vetor A na direção do eixo x, função de uma ou mais componentes cartesianas, pode até mesmo ser uma constante, positiva, negativa ou zero, acompanhando o vetor unitário na direção x. Então você tem que aprender a identificar. Essa é a componente do vetor A na direção do eixo x. Você sabe porque tem AX logo em frente, que é o vetor unitário na direção x. O mesmo acontece para y e para z. Como é que nós vamos representar o vetor? Você pode encontrar em alguns livros a representação mais física, que é o vetor, a letra maiúscula, com uma seta em cima. Mas, para facilitar a digitação, nós podemos usar um processador de texto mais comum. Nós vamos adotar essa simbologia, uma letra maiúscula em negrito. Exemplos de vetores em coordenadas cartesianas. Esse vetor A componente em x depende de x, y depende de y e de z depende de z. Observe que nós temos menos a y, direção oposta de y. Já o vetor B é interessante porque a componente em x depende de y. A componente y é constante e a componente de z, a z, depende de y. Já o vetor z é a função de x, y, z em ax, depende de uma constante, 4, x elevado ao quadrado, depois temos 2xy ao quadrado, menos 5z elevado ao cubo, a z. O vetor D só tem componente em x e vale 2y a x. O vetor E é inversamente proporcional à coordenada x em x, e inversamente proporcional ao quadrado da coordenada z em AY, no eixo y. Em F nós temos menos AY e menos AZ, direção oposta de y e direção oposta de z. E finalmente o vetor G é uma constante no eixo z, 3AZ.
Passaremos agora para as coordenadas cilíndricas. Imagine um cilindro cujo centro geométrico seja o eixo Z. Então, ele está encaixado em torno do eixo Z. Esse cilindro tem um raio, tem uma base, um topo, observe φ em relação ao eixo X, e nós temos uma altura desse cilindro, que é Z. Um ponto P é localizado no espaço em coordenadas cilíndricas pelos seguintes parâmetros, então. Ρ é a distância radial, a menor distância para o eixo Z. Z é a altura, em relação, por exemplo, a XY, você pode definir uma outra referência. E φ é o ângulo em relação ao eixo X. Observe em sentido anti-horário. Um vetor em coordenadas cilíndricas está mostrado na figura. Temos uma componente do vetor A na direção do eixo ρ, o raio, o afastamento em relação ao eixo Z. Esse é o vetor unitário nessa direção ρ. O mesmo acontece com a φ e a Z. Vejamos agora as coordenadas esféricas. Temos agora uma esfera, cujo centro está no centro, na origem dos eixos coordenados. Um ponto P é localizado no espaço em coordenadas esféricas pelos seguintes parâmetros. Primeiro, R é a distância radial entre a origem dos três eixos coordenados x, y, z até o ponto. Θ é o ângulo que essa reta que liga a origem dos eixos coordenados até o ponto faz com o eixo Z. É o ângulo θ. Φ já foi mostrado em coordenadas cilíndricas. Observe sentido anti-horário a partir de x no plano XY. Veremos a notação do vetor em coordenadas esféricas. Observe, componente do vetor A na direção do eixo ρ, que é o raio, e a ρ. O mesmo vai acontecer para θ e φ, como já vimos anteriormente. Então, vamos repetir aqui. Vamos falar agora sobre campos vetoriais, começando pela definição de um campo vetorial, que é a região em que cada ponto dessa região é caracterizado por um vetor. Um vetor, como já vimos, é um objeto que possui amplitude, direção e sentido. O campo gravitacional terrestre representa a força de atração gravitacional exercida pelo planeta Terra a corpos vizinhos, ou na sua superfície. O campo gravitacional terrestre manifesta-se em uma força de atração gravitacional, com intensidade e direção para o centro da Terra. Quando você empurra uma parede, a parede empurra você de volta. Ação e reação. Quando você está sobre uma superfície, na Terra, a Terra atrai você e a superfície exerce uma força de igual amplitude em sentido contrário. Caso isso não ocorra, é bom você se segurar em alguma coisa, por você estar caindo. Quando a maçã caiu, a Terra atraiu a maçã e a maçã atraiu a Terra com a mesma intensidade. Não é conhecida a força de repulsão gravitacional, apenas a de atração. A força de atração da gravidade é tão comum em nossas vidas que ganhou até um nome especial: peso. A massa é invariante no universo, desde que o objeto esteja parado ou em velocidades muito baixas. O peso varia, já que é igual ao produto massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade terrestre ao nível do mar é cerca de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Conforme nos afastamos do centro da Terra, a aceleração da gravidade diminui, ou seja, nosso peso depende de onde estamos. Sim, no equador terrestre, nosso peso é menor. Considere agora uma pequena superfície paralela à superfície da Terra. Muito pequeno, e vamos considerar uma superfície plana. Você está vendo o vetor força gravitacional da Terra em frente a você nessa região do espaço? Acredito que não, mas você pode senti-lo. Basta dar um pulo ou deixar cair um objeto. Para facilitar, vamos desenhar uma seta e convencionar que representa a força de atração gravitacional terrestre. Combinado? É uma representação extremamente simplificada. Cada ponto do espaço tem um vetor que indica a força gravitacional nesse ponto, ou melhor, nesses infinitos pontos. Veja como seria impossível representar totalmente o campo. Melhor ainda, vamos representar um objeto sobre a superfície da Terra e convencionar
que uma seta apontada para o centro da Terra representa o peso do objeto nessa região do espaço. E vamos abreviar por P. É uma força, um vetor, onde P é m vezes g apontando na direção do centro da Terra. Agora temos a seguinte situação, um plano inclinado onde temos o objeto em amarelo. Temos então duas forças na figura. Uma é o devida ao campo gravitacional terrestre, caracterizado como o peso, a letra P. E a outra, devido ao atrito entre o corpo e o plano inclinado. Vamos chamar de força de atrito. E aí, o que você acha? O objeto vai escorregar ou não? Depende da força de atrito e do ângulo do plano inclinado. A condição de equilíbrio conhecida é P vezes seno de θ. θ é o ângulo entre o plano inclinado e a superfície da Terra naquele local, igual à força de atrito. Se a força de atrito for menor do que P seno de θ, o que vai acontecer? O objeto cai. Se a força de atrito for igual ou superior, o objeto mantém-se no lugar, desde que não haja outra força atuando sobre ele. O campo gravitacional terrestre inicia-se no centro do planeta e estende-se até as regiões mais distantes do universo, com duas características fundamentais. Primeiro, o efeito do campo reduz-se com o quadrado da distância. Cada vez que a distância dobra, a força cai à metade. Todos os demais corpos do universo competem com o campo gravitacional terrestre em relação à força sobre o objeto. Mercúrio, muito próximo do Sol, sofre mais influência do Sol do que a Terra quanto à força gravitacional. Você já deve ter estudado ou lido a influência da Lua nas marés terrestres. Vejamos agora algumas considerações. Você já viu um campo? Eu não estou falando de campo de futebol, nem de campo de plantação. Estou falando de campos vetoriais. Eu nunca vi. O que você e eu podemos ter presenciado e até mesmo medido são os efeitos do campo, seja gravitacional, elétrico, magnético ou eletromagnético. Você nunca viu uma linha de campo magnético terrestre, mas já viu uma bússola apontando para o norte. Você não vê a ventania. O que você vê e percebe são os efeitos da força do vento, ou melhor, da diferença de pressão atmosférica entre pontos afastados na atmosfera terrestre, devido ao aquecimento provocado pelo Sol. Sim, vento é devido ao Sol. Na verdade, existe um tipo de onda eletromagnética composta de campos vetoriais, magnéticos e elétricos que nós, todos os mamíferos, a maioria dos insetos e peixes, consegue detectar e interpretar. A luz. Ou, se você quiser realmente impressionar alguém em uma festa ou reunião social, diga assim casualmente: radiação eletromagnética dentro da faixa de 4.000 a 7.000 Armstrong, também conhecida como espectro visível. Ora, é muito mais imponente. Nossa espécie humana, foi agraciada com a capacidade de detectar não apenas uma, mas 3 cores. Nós temos sensores para 3 tipos de cor: verde, vermelho e azul. Você, nem ninguém, jamais viu a cor amarela. Você recebeu um determinado estímulo no detetor de vermelho e no detetor de verde, e teu cérebro e o meu interpretou como amarelo. Ninguém sabe que cor outra pessoa está vendo. Cor é uma interpretação cerebral conduzida pelo nervo óptico na forma de impulsos elétricos, detectados por sensores especiais no fundo do olho, sensíveis à energia de fótons. Na nossa espécie, as fêmeas, as mulheres, têm uma maior densidade de sensores, por isso as mulheres enxergam mais cores do que os homens. O meu amarelo pode ser diferente do teu. Talvez eu esteja vendo marrom, mas minha mãe me ensinou desde criancinha que essa cor se chama amarelo. Procure na internet por um pintor chamado Van Gogh. Percorra algumas de suas magníficas obras e você vai começar a pensar: como esse cara gostava de pintar em amarelo? Não gostava. Devido a problemas de saúde, ele tomava um medicamento que alterava a percepção das cores pelo cérebro. Ele via o mundo diferente. Ele via o mundo amarelado e pintava desse jeito. Você já foi na praia para pegar um bronze? Cuidado com a exposição aos raios ultravioletas. São um tipo de radiação
radiação eletromagnética de alta energia. Viajaram milhões de quilômetros, desde o Sol, pelo vácuo, até atingir a tua pele e disparar um câncer de pele. Vou repetir: propagação através do vácuo. Campos eletromagnéticos e ondas gravitacionais se propagam pelo vácuo ou pela matéria. Tanto faz, depende da frequência e da matéria. E no próximo vídeo, vamos explorar campos vetoriais, velhos conhecidos e sempre presentes em nossas vidas. Como nos afetam, como os percebemos. Então, até lá, nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.